Preciso ter capital de giro para investir em uma franquia? Fala, criadores! Seja bem-vindo a mais um episódio do Denise Franquia Podcast. E esse é um assunto que eu bato muito em cima, na qual, sim, é importante você ter um capital de giro. E vamos entender nesse episódio por que é importante você ter esse capital de giro. E a lógica que eu tenho, e eu sempre falo para os meus clientes do porquê que ele deve ter e como ele deve ter esse capital de giro. Normalmente, as pessoas que me procuram para investir em franquia, tem aquela pessoa que já é um investidor, que ele tem uma grana e ele fica colocando em diversos negócios, né, para crescer e multiplicar esse dinheiro. E tem aquela pessoa que era o CLT, ou ele teve uma demissão, ou ele decidiu pedir as contas do emprego e ele tem um dinheiro ali. E ele me fala, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 120 mil reais. E ele acha na cabeça dele que ele tem que investir uma franquia nesse valor de 120 mil reais. E quando eu trago a realidade aqui, se você tem somente 120 mil reais e você não tem mais nada, você não tem mais nenhum caixa, nenhum dinheiro guardado, você não pode investir os 120 mil reais. Claro que tem muita rede de franquia que elas não se preocupam se o franqueado ele vai ter um capital de giro para se manter depois. Para elas não estão nem aí. Lembra do que eu sempre falo aqui para vocês, que nem todas as franquias são boas para investir, mas o capital de giro é algo extremamente importante, porque a sua unidade, o seu negócio, a sua franquia, pode ser que no primeiro mês do negócio ele não vai muito bem. E é normal. O negócio ele precisa pegar um ponto de equilíbrio, você precisa fazer uma carteira de cliente. Então, no primeiro mês as contas não vai fechar e você vai precisar ou até tirar dinheiro para cobrir alguma coisa ali, ou o que vai dar não vai dar lucro nenhum, você não vai conseguir tirar nada e você tem as suas contas particulares. Então, nesse caso, quero até compartilhar o caso da Mila, que está aí investindo em uma franquia, a gente está fazendo todo esse trabalho, e ela falou, olha, eu tenho esse valor X, 100 mil é para franquia e esse outro valor aqui vai ser minha reserva, meu fundo para a gente arcando com outras coisas. E eu falei para ela, é exatamente isso que você precisa fazer. Por quê? Você precisa ter um dinheiro. Porque a partir do momento em que ela investir em uma franquia, ela vai deixar o trabalho dela. Ela vai parar de fazer aquilo que ela faz. Então, a renda que ela tinha, ela já não vai ter mais. Só que as contas da casa dela vão continuar chegando. E como que você vai pagar? Se os primeiros meses do negócio ele não vai te dar um lucro, você não vai conseguir tirar dinheiro dele. Então você precisa ter uma renda, você precisa ter algo guardado, você precisa ter o seu dinheiro, você precisa ter o seu capital de giro para fazer um investimento. E outra coisa, outro erro que acontece bastante também é que a pessoa ela tem investimento lá, meus 50 mil reais. Ela coloca 50 mil reais, só que durante a obra dá algum tipo de problema, é um encanamento que não estava previsto, é alguma outra coisa que não estava previsto. E não é que a franqueadora não te passou isso aí, é que o prédio que você colocou, que você locou, não contava com esse imprevisto que iria acontecer. E a pessoa ela não tem verba para arcar com esse imprevisto que aconteceu. Então ela vai lá, tenta, pede para um familiar, faz um empréstimo e faz isso e fica louca. E muitas vezes eu já vi a pessoa desistir de um negócio, de uma franquia na fase de implantação, na fase de reforma do ponto, fazendo todo esse negócio, porque ela não tinha dinheiro para tocar a obra. Claro que a franqueadora, quando ela dá uma projeção ali do plano de negócio, falando qual que é o investimento que você vai fazer, é projeção, não significa que você vai gastar exatamente aquele valor ali, pode ser mais e pode ser menos para executar uma obra e depende muito do ponto que você escolhe, das surpresas que vão aparecer durante esse meio do caminho, mas o franqueado ele tem que ter um caixa, ele tem que ter. Então se no primeiro mês do seu negócio, você abriu o negócio ali e claro, não é uma coisa que a gente quer, mas ou pegou fogo, ou foi assaltado, como que você vai fazer? O seu sonho vai ficar para trás? O investimento que você fez será perdido se você não pagar um seguro? É esse tipo de coisa que você tem que ter na cabeça como franqueado. Você precisa ter um caixa, você precisa ter um capital de giro para conseguir se manter para os imprevistos que vai acontecer no meio do caminho, para que você não venha ter surpresa e acabe deixando o seu sonho de lado, se frustrando com franquia e depois sai falando mal do mercado de franquias. Então tem que ter esse preparo. Ah, mas eu entrei em uma rede de franquia que ela falou que eu não precisaria porque os primeiros meses ia ser bom. Cara, toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque você precisa ter de onde você vai tirar. E se as contas não fecharem no final do mês, como que você vai pagar colaborador? E a gente sabe, negócios são imprevistos. E depende muito da região que você tá, do ponto que você escolheu.
Todos os fatores influenciam para o sucesso de um negócio, então pode ser que a minha unidade, no primeiro mês em que eu abri, ela foi um boom, ganhei muito dinheiro e tá indo tudo bem, e um outro franqueado que abriu uma cidade próxima da minha, ele não tem o mesmo sucesso, ele não tem o mesmo boom. Por quê? Porque existem diversos fatores que envolvem para que realmente uma unidade tenha sucesso. E se no primeiro mês ele não teve sucesso, as contas não fechou, o que ele vai fazer? Fechar as portas no mês seguinte? Não, ele precisa ter um caixa para que esse negócio consiga se manter até o ponto de equilíbrio, para ele começar a ter lucro, para ele começar a conseguir tirar dinheiro de dentro do negócio, mas não comece um negócio sem capital de giro, não invista em uma franquia sem capital de giro. Então, se você tem 100 mil reais, você vai investir uma franquia de valor menor para você ter um caixa para os imprevistos, para você se manter, para as coisas que vai acontecer ao decorrer desse tempo, porque é muito arriscado você pegar todo o investimento que você tem, os 100 mil reais, colocar em uma franquia e depois você não ter nem de onde tirar, porque é o que acontece com muitos franqueados. Só que a franqueadora não informa isso, a maioria dela não está preocupada com isso. Então, quando eu vejo uma rede de franquia onde ela não aprova o franqueado por ele não ter capital de giro, por ele não ter um dinheiro na conta, por ele não ter outros investimentos, eu acho ótimo. Por quê? Porque ela sabe que pode vir dar outros tipos de problema lá na frente e depois ela ser a culpada. Mas tem muita rede de franquia que não tá nem aí, que ela quer simplesmente que o franqueado venha para dentro do negócio, assine contrato, assine COF, pague taxa de franquia e depois se lasque. Então tem que tomar muito cuidado com a marca que você vai investir também. Você como candidato, você como franqueado, você tem que ter essa visão de negócio. Então, não tinha essa visão quando iniciei o meu negócio, estou aqui sendo franqueado, estou penando, ou cai todo o dinheiro aqui na conta, eu acabo gastando com outras coisas. Comece a fazer um caixa para os imprevistos. A gente passou pela pandemia, olha quantas empresas fecharam na pandemia por não ter caixa. Isso é extremamente triste de ver negócios sendo fechados, e foram diversos negócios mesmo. Pessoas que eu conheciam, que eram empreendedores, que voltaram para o mercado de trabalho, voltaram a ser CLT, porque não conseguiram se reerguer novamente. Então, eu não quero que você, como franqueado, passe por essa situação. Se você já abriu a sua unidade, já está com o negócio funcionando, não tem capital de giro, comece a montar o seu caixinha para você ter um dinheiro para os imprevistos. Até para você pensar em lá na frente ter novas unidades. Isso é muito importante, você precisa ter caixa, não é comprar uma nova unidade na loucura, no susto, assumindo um parcelamento muito longo, sem ter um dinheiro para isso. Então, tem que ter, franqueado tem que ter um caixa, franqueado tem que ir guardando dinheiro sim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. É um grande prazer estar aqui já, batendo esse papo com vocês e trazendo cada vez mais conteúdo para você que está aí no mercado de franquia e também que está pensando em ingressar para esse mercado. E lembrando sempre que nem todas as franquias são boas para investir e o papel de buscar conhecimento sobre esse mercado é seu, como franqueado ou candidato que está pensando em vir para esse mercado. Espero mais vocês até na próxima terça. Um beijo!